Oi, gente. Eu sou o Eduardo E eu sou o Juan. e hoje nós vamos falar sobre um filme muito importante na história do cinema. A gente vai falar sobre o Nosferatu. Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens, ou em português, A Sinfonia do Terror, é um filme alemão de 1922, escrito e dirigido por Friedrich Wilhelm Murnau, que é mais conhecido só como F.W. Murnau. O protagonista do filme é interpretado pelo Gustav von Wandenheim, que faz o corretor de imóveis que dá tudo errado na vida dele. A esposa dele é interpretada pela Erika Schroeder, mas a estrela do filme, não tinha como ser diferente, é o Max Schreck como Conde Orloff. Nesse filme a gente vai acompanhar, basicamente é uma adaptação do Drácula de Bram Stoker. Basicamente não, é uma adaptação. Tanto que, se você for perceber, nesse filme é como se o diretor não tivesse necessariamente os direitos assim da obra original. Então, na obra original, a gente vai ter algumas modificações em relação a essa. Por exemplo, Aquele filme se passa na Inglaterra e acompanha um Jonathan. aqui a gente vai ter um Ruther na Alemanha. Lá, o Conde Drácula mora na Transilvânia Aqui a gente vai ter o Conde Orloff na Hungria. e a diferença principal é o nome. Não tem Drácula aqui, tem É, o Conde Orloff. sim, mas todo mundo pega essa imagem assim de O Nosferatu e querendo ou não associa ao Drácula. Até porque ele tem um visual bem único, se for comparar com, por exemplo, os Dráculas que a gente vê que tem capa, que tem um terno, uma coisa assim de conde mesmo, É, né? aqui nesse filme a gente vai ter aquela coisa mais animalesca, ele é quase mais uma criatura do horror. E o que também pega muito do expressionismo alemão, sabe? Essa questão de ele ter esses dentes afiados pra frente, as presas dele não são bonitinhas, ele não é uma. Como o Drácula de Bram Stoker é uma figura elegante, não, aqui ele é uma criatura do horror. Com umas unhas do Zé do Caixão. Como a gente falou, esse filme é o melhor representante do expressionismo alemão, que foi um movimento cinematográfico lá da época do cinema mudo, entre o final da Primeira Guerra Mundial e até o começo da década de 30. E a origem histórica dele é bem interessante, porque em 1916 os filmes estrangeiros foram proibidos na Alemanha. Então, consequentemente, a indústria começou a crescer muito lá, com muita gente com vontade de fazer uma coisa nova. Sim, uma característica que a gente tem do expressionismo alemão é aquela questão gótica, assim. Você vê que a maioria dos filmes que representam isso, o Gabinete do Dr. Caligari ou o próprio Nosferatu, tem aquela questão de mostrar a mente perturbada do personagem, sabe? Prevalecendo aquela característica gótica, não só no visual do filme, como a gente vai ver o próprio Conde Orloff, que é aquela. Mostra bastante as ranhuras das unhas dele, aquela criatura, sabe? Que é quase. É perturbador, é gótico, algo grotesco e a gente tem muito isso no expressionismo alemão. Impressionantemente, Já que falamos do gabinete do Dr. Caligari, o cenário daquele filme não é uma coisa que não é nada realista, né? Ele parece até uma pintura às vezes, ele é todo deformado para criar uma coisa assim que não existe na realidade, mas que passa muito esse sentimento, ainda mais numa época em que não tem diálogo, não tem áudio no cinema. sim, até no Nosferatu, por exemplo, a gente vai ter a questão das sombras, de como lida com as sombras. A gente vai ver isso depois muito tempo na adaptação lá que o Coppola fez do Bram Stoker também, que esse lance de brincar com as sombras, mas isso parece que veio lá do Nosferatu que pegou e puxou essa sacada inicial, que também é uma característica do expressionismo alemão. E as marcas do expressionismo, elas vão, como o Juan já falou, do filme do Coppola, mas vão muito além. As marcas que o expressionismo alemão deixou. Um exemplo muito claro disso é o Tim Burton, que em filmes como Edward Mãos de Tesoura, Noiva Cadáver, Beetlejuice, ele trazia isso para uma linguagem, claro, lá década de 90 já, muito mais atualizada. Sim, e nada disso seria possível se não tivesse há 102 anos atrás, atualmente falando,
O Nosferatu. Mas e aí, Rua, qual a sua opinião sobre esse filme? Qual a tua cena favorita do Nosferatu? Cara, assim, eu gosto bastante desse filme. É, é claro que é um filme de 102 anos, então quando você for ver, você tem que ter um certo senso, sabe? Se você for ver como um filme atual, obviamente você vai acabar se decepcionando, mas assim, é um documento histórico e o que eu acho engraçado é que esse filme ele tem uma dinâmica. Ele não é parado, embora seja um filme mudo, ele não é parado. E assim, é claro que tem muitas coisas que eram para ser que eram para ser aterrorizantes na época, que hoje em dia é tosco e você vai se divertir esse filme. Eu acho que assim, a cena que eu mais curto é uma das mais marcantes, né, que quando o Ruther, que é o Jonathan, mas é o Ruther, ele descobre que o que o bicho realmente é o vampiro. Ele descobre que o Conjure Lock é o Nosferatu, que é quando ele lê uma carta que ele pegou num bar antes de entrar na mansão, e daí ele abre a porta, ele espia e a gente tem aquela primeira imagem do Nosferatu saindo pela porta. Que Porque é até o momento ele tinha a impressão de que, não, esse pessoal tá maluco aqui, vampiro o quê? Não, isso aqui é uma mordida de mosquito no meu pescoço, né? Essa era a ideia dele até o momento. e até porque naquele momento o Nosferatu em si ele não tinha aparecido, né? Aparecia mais o conde com um manto na cabeça, sabe? Ele parecia mais um humano deformado do que uma criatura. E daí não. Quando aparece ele saindo pela porta, a gente tem aquele visual marcante também, com aqueles dentes dele, aquelas garras todas. Garras não, né? Toda a postura do Max Schreck, porque ele fica reto, ele fica parado, com um olhar fixo ali naquela cena. E eu também acho isso muito interessante na cena, isso já na parte do navio, em que ele está deitado no caixão e os marinheiros veem ele levantar e ele levanta reto. É uma coisa que, claro, assim, hoje em dia a gente vê tranquilo, mas para a época dá um efeito muito forte, assim, para passar a sensação de esse cara tem poderes, esse cara é perigoso. Ele simplesmente levantando imóvel do caixão, eu acho que é um visual que até hoje, 102 anos depois, ainda é marcante. Ainda é uma coisa que a gente vê assim, a gente consegue entender por que que isso influenciou o terror como a gente vê, né? Sim, e porque até hoje, querendo ou não, todo mundo sabe quem é o Nosferatu. Pode não ter visto o filme, mas todo mundo se bater o olho, vê aquelas presas ali, diferente dos outros vampiros, as presas aqui na frente. Todo mundo sabe quem é o Nosferatu. É um visual marcante até hoje. E assim, querendo ou não, a cena tosca que você falou, não de cena tosca, de cena favorita. Você estava comentando que, cara, tem uma sequência final ali que é pra ser emocionante, que é pra ter o Ruther indo encontrar a Ellen ali, finalmente ele salvando a amada, e o vampirão tá vindo até eles. Só que até ele sair do navio e ele pega um caixão e ele começa o filme inteiro. A gente vê ele com aquele jeitinho magrinho dele, levando um caixãozão, andando pela cidade. Eu não consigo entender muito. Mas é engraçado, entende? É umas Eu coisas que é... entendo por quê, mas eu não consigo levar a sério também. Assim Então, como tu. Então, mas é uma coisa que você consegue tirar ali do filme, sabe? Você se diverte com o filme, querendo ou não. Mas assim, obviamente algumas coisas envelheceram muito bem e outras coisas não envelheceram tão bem. Mas é icônico até hoje. E no final desse ano, a gente ainda vai ter o remake, finalmente tão esperado. Até tem um remake aí meio perdido na história, mas isso história para outro vídeo. Outro vídeo. Mas assim, a gente vai ter finalmente um remake digno do Nosferatu. Esse remake ele vai ser lançado em dezembro desse ano nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu acredito que seja lançado em janeiro, assim. Ele vai ser dirigido e roteirizado pelo Robert Eggers, diretor de filmes como A Bruxa, que Farol. lançou ele, O Homem do Norte. Uhum. E assim, esse diretor ele trabalha muito bem com horror. Eu tô muito feliz que ele pegou esse projeto. Mas você, Edu, o que você acha? Eu tô animado também, admito que eu não vi o Homem do Norte, então não posso falar disso. Da Bruxa eu gostei do filme também. A Bruxa é um filme daquela proposta bem lenta, assim, sem spoilers, mas o filme só mostra que veio no fim, né? E
ele super consegue desenvolver esse terror mais lentinho, assim. Aí tu dá um elenco muito bom pra ele, sabe? Eu acho que esse filme tem tudo pra ser um destaque desse ano, sabe? Do ano que vem, né, no caso. E uma coisa que eu particularmente tô animado pra ver é a dinâmica do... Porque no Nosferatu, ele controla a Ellen, ele manipula ela a se apaixonar por ele, a ficar quase que enfeitiçada com ele. E eu acho que isso é uma coisa que pode dar muito pano pra manga, pode ser muito bem explorado, a questão da moça que fica Hipnotizada, né? hipnotizada pela criatura, pelo malvadão. Porque, claro, no filme do Coppola isso é levado a uma outra categoria, né? Mas aí a gente tem o Gary Oldman fazendo um cara de terno, elegante e tudo. Nesse aqui eu tô curioso pra ver o que, que o Eggers vai botar pra gente. E é uma coisa que a gente até vê no trailer do filme, por exemplo. A gente vê a Didi Rose Depp, que interpreta a Ellen, com aquele olhar, assim, meio de hipnotizado, assim. E eu acho que esse diretor, ele consegue explorar bem o terror psicológico. Ele vai conseguir explorar bem a atmosfera de horror que tem no filme. A gente vê isso na Bruxa, Nome do Norte, que você não viu, mas a gente tem um pouco dessa atmosfera um pouco mais mística, e eu acho que pode ser muito legal ser abordado isso em Nosferatu. A gente também vai ter o Nicholas Hoult como Hooter. E eu acho isso muito legal e também uma incrível coincidência, porque ele acabou de fazer Renfield, que ele é basicamente um Hooter 2.0 lá no Renfield, e aqui ele vai fazer um papel muito parecido do corretor de imóveis que ficou maluco pelo vampirão de novo. Então foi isso, pessoal. A gente trazendo aqui a nossa opinião sobre esse filme muito importante pro cinema de terror, mas pro cinema em geral. A história do cinema no geral. Com toda certeza. E deixa aí nos comentários qual outro filme que vocês querem que a gente fale. Pode ser antigo, pode ser novo. Ou o próprio Nosferatu de 79, que assim, eu descobri fazendo pesquisa pra esse vídeo, e eu acho que assim, pode ser uma bênção ou uma maldição se você descobrir esse filme. Muita gente ainda tem que descobrir essa pérola do cinema. Se tu quer esse vídeo, deixa aí nos comentários. Nos segue também nas redes sociais pra gente trocar uma ideia, aquela coisa boa. E por hoje é só, pessoal. Então é isso, pessoal. Valeu. Espera aí. Se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? O Nosferatu!